De toda forma, o Lava Jato pairando sobre o ambiente político, sobre Brasília, o tempo todo, é um grande motivo de tensão, mas a gente percebe também pela manifestação de domingo, cujo principal tema foi a corrupção, e pela pesquisa que o Datafolha publica nessa terça-feira, mostrando claramente que tanto na passeata do dia 13 como na do dia 15, a maior desconfiança das pessoas é com relação a Dilma e Lula saberem ou não. Quer dizer, essa posição que eles procuram manter de distanciamento de tudo que aconteceu pode ser um agravador. A condição política deles admitirem um erro, admitirem uma falha, fazer uma prestação de contas mais efetiva, o que vocês acham? Olha, eu acho que esse é o primeiro passo. Se o governo de fato quiser enfrentar uma crise, se credenciar para propor algum tipo de acordo nos moldes que o Fernando Henrique está esperando, ou seja, com a pauta, ele tem que reconhecer publicamente que errou. Que errou, por exemplo, Mônica, ao desenhar um país no processo eleitoral que não existia. Que errou, por exemplo, quando a presidente vem fazer o pronunciamento e pedir que a população divida a responsabilidade. E, obviamente, num contexto em que a população acreditou num outro país que a presidente prometeu. Então, acho que esse é um passo importante. Agora, o outro, aí o PT tem responsabilidade e, obviamente, que Lula e Dilma Rousseff também têm. Ou seja, você acabou de citar o nome do João Vacari. O João Vacari vem aparecendo em escândalos ligados ao financiamento de campanha desde o escândalo Bancop. Ou seja, teve o escândalo Bancop, teve lá respingos do Mensalão, tem agora respingos da Operação Lava Jato, e hoje o presidente nacional do PT falou, não, ele continua. Uhum. Ou seja, qual é o recado que o partido passa para a sociedade? Uma incoerência se mandar medida de corrupção e manter um tesoureiro, não por acaso, nesse caso, a tesouraria... Quer dar um voto de confiança, dê, mas fala, olha, ele está afastado das atividades para preservar, inclusive, a própria pessoa. Agora, imagino que a presidente Dilma não possa reconhecer esse erro, do Lava Jato. É difícil. Mas o presidente Lula poderia, para ajudar? Se você remontar o tempo lá do Mensalão, você vê o presidente Lula dando uma entrevista em Paris, dizendo, olha, eu não sabia de nada disso, eu fui traído, eu fui enganado, e etc. Quer dizer, dizer isso de novo é repetitivo. Dizer, por outro lado, que sabia, não pode dizer, porque isso é crime de responsabilidade. Não é só repetitivo, Carlos, não cola mais. Não cola, não é? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a cobrança que o Marco Antônio faz, ela é correta, mas eu acho muito difícil esses atores políticos em questão, né, até por uma questão de temperamento, por uma questão de perfil, fazer isso. Não é? Eu acho que há antes disso uma tentativa de tensionar mais o processo, recorrer às ruas. Agora, tem um problema aqui, nós estamos falando do dia 15, mas é importante falar do dia 13. O dia 13 foi um erro estratégico impressionante, absurdo. Junto com o pronunciamento da presidente Dilma no dia 8 de março. Se não tivesse tido o dia 13, não é, nós estaríamos hoje imaginando o seguinte, bom, tudo bem, a oposição civil, não partidária, colocou 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas na rua. Bom, agora fica com a palavra o governo e os seus aliados. Nós imaginaríamos quanto que eles colocam. Será que eles vão colocar 2 milhões, 5 milhões? Quer dizer, o peso da liderança popular do Lula. Será que tantos teriam ido também? Esse milhão teria ido se não tivesse tido? Exato, a maior liderança de massa da história do Brasil. O Lula agora é capaz de colocar muita gente na rua. Aliás, uma tensão foi colocada em 2005 que fez a oposição recuar em relação ao mandato do presidente Lula. Né? E para o dia 13, ter aquela dimensão, quer dizer, aquele número de pessoas, dizer, na comparação com o dia 15, de certa forma desmoraliza. Foi um jogo de... Foi um erro. Um erro na verdade, se você imaginar um jogo de pôquer, eu fico sempre imaginando que o adversário ele pode ter até uma trinca de ases e um par de reis. Na verdade, o governo, os aliados do governo abriram o jogo e mostraram que eles têm ali no máximo 2 pares de 7, que é muito pouco. Agora, Carlos, você tem a convicção que dificilmente eles vão assumir o erro pelo próprio temperamento deles. Agora, estamos numa armadilha.
Ou seja, como que se constrói uma saída Marco, política negociada se você não parte de um ponto de resgate de confiança nas relações? A armadilha, ela começou há muito tempo. A presidente Dilma montou uma armadilha para si mesma, se eu não me engano, em 1º de maio do ano passado, quando ela faz um pronunciamento dizendo, realçando os direitos dos trabalhadores, as conquistas. Mais uma vez, pronunciamento nacional. Quando se sabia ali que o Brasil já caminhava para uma situação de necessidade de alguns ajustes. Se no 1º de maio do ano passado, isso não vale, se não vale, mas se no 1º de maio do ano passado a presidente Dilma se dirige à nação de uma outra forma, dizendo o seguinte, atingimos algumas metas e agora está na hora de algumas reformulações, nós vamos ter que apertar os cintos e tudo mais, ela não perderia a eleição por causa disso. O presidente Fernando Henrique, em 98, teve uma situação econômica internacional muito complicada e foi absolutamente claro com relação a isso, ainda que tivesse que mexer no regime cambial depois de 99. Né? Acontece que ela fez isso no 1º de maio, ela manteve isso durante a eleição, atribuindo aos adversários, né, dá um tom mais dramático nesse momento agora, justamente o discurso da campanha. O discurso e o clima da campanha ainda estão reverberando sobre a sociedade brasileira. Não é só reconhecer que errou, na verdade, reconhecer, além do erro, que também faltou com a verdade. Então é muito dramático. É mais duro ainda. Agora, eu queria